Graças a paz, amados. Amém. Todos estão felizes? Um amém bem forte aqui? Amém. Glória a Deus. Eita, só gente bonita aqui, amém? Quem está assistindo também, tá? Está acompanhando o culto. Graças a Deus por nós estarmos aqui, juntamente com todos os irmãos. É uma alegria, uma satisfação imensa poder estar aqui mais uma vez. Eu sei que nada substitui essa convivência, esse momento em que nós podemos olhar nos olhos um do outro, né? Não conseguimos ver os lábios, as pessoas falando, mas estamos vendo cada olhar aí. Glória a Deus pela vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nessa manhã, a gente vai estar compartilhando um pouco com os amados, falando um pouco sobre a palavra de Deus, que Deus tem a falar conosco nessa manhã. E nós já ouvimos vários louvores cantados aqui. Eu tenho certeza que Deus já começou a falar ao seu coração, Deus já tem falado a sua vida. Então, nessa manhã vamos estar falando um pouco sobre a lição de vida que nós temos a aprender com uma pessoa muito especial da Bíblia. Mas é uma pessoa que não é muito conhecida. Então vamos estar vendo um pouco sobre ele. Abra sua Bíblia em Filipenses. Você que está aí em casa, vamos manobrar também a Bíblia. Eu lembro que quando a gente tinha gincana na igreja, a gente tinha uma brincadeira chamada espada ao ar. Vocês lembram? Espada ao ar. Quem conseguisse ler primeiro, encontrar primeiro, levantar e ler, era a pessoa boa de Bíblia. Pelo menos para encontrar, né? Mas, glória a Deus, procurei na sua Bíblia Filipenses 2, do 25 ao 30, Filipenses 2, de 25 a 30, e depois o capítulo 4, versículo 18. Vamos aprender um pouco sobre lições da vida de Epafrodito. Vou repetir o nome desse abençoado, Epafrodito. Lições da vida de Epafrodito, aprendendo com ele a servir. Então nós estamos num trabalho muito especial, onde nós temos nossos pequenos grupos multiplicadores. Eu sei que cada um de vocês participa, já participou de um PGM, então isso tem tudo a ver. O serviço, servir. O que nós podemos aprender com a vida de Epafrodito? Então, Filipenses 2, do 25 ao 30, primeiramente. Todos já encontraram, amém? A palavra de Deus diz assim: Contudo, penso que será necessário enviar de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiros que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Eu vou ler de novo, que é para você prestar bem atenção em cada palavra. Contudo, penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito. A primeira palavra, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele estava doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei, para que quando o virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Agora o 4, versículo 18. 4, versículo 18. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que suficiente. Estou amplamente suprido
E agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Amém? Amém, amados. Se eu pedisse, antes de falar aqui, de trazer conhecido o nome desse jovem, desse homem abençoado, desse servo abençoado, se eu pedisse assim, eu quero que você liste 10 personagens bíblicos, quem aqui listaria ele? Não é? Eu creio que muitos até perguntariam assim, quem é Epafrodito mesmo? Esse nome tem na Bíblia? Será que esse nome aparece na Bíblia? O que é Epafrodito? Ele não aparece muito na Bíblia. Se vocês verem e lerem o Novo Testamento todo, ele só aparece essas 2 vezes. Aqui no capítulo 2 e no capítulo 4. Ele aparece apenas 2 vezes citado pelo apóstolo e com algumas qualidades que nós, como servo de Deus, devemos ter. Essas qualidades de um verdadeiro cristão, que nós precisamos ter uns com os outros. Bom, vamos para o significado desse nome. O que significa Epafrodito? Ele significa amado de Afrodite, que era uma deusa grega, né? Amado de Afrodite ou amado, e em latim esse nome significa belo. Então Epafrodito é um nome bonito, né? O significado do nome, bonito, Epafrodito, é amado, é belo, que é um nome comum entre os romanos também, esse nome Epafrodito. É claro que o nome não é exatamente Epafrodito nesses outros idiomas, né? Mas o que importa para nós, a partir desse nome, é que ele traz algumas lições muito importantes, muito bonitas para a nossa vida, e com certeza para ele ser, de alguma forma, cogitado ou descrito por Paulo, ele deveria ser alguém mesmo que estava lá junto na batalha, lutando mesmo com os outros irmãos, principalmente com Paulo. Bom, conforme nós podemos ver aqui, a partir do versículo 25, ele foi mandado pela igreja de Filipos para ajudar Paulo no ministério. E ele estava lá trabalhando junto com Paulo, buscando junto com Paulo o conhecimento da palavra de Deus, pregar a palavra de Deus para os outros irmãos. E chegou um certo momento que a igreja ficou com saudade dele, a igreja lá em Filipos. Eu vou sempre perguntar, trazer para os nossos dias, será que quando você viaja, os irmãos da igreja ficam com saudade? Ou é igual aquele outro que está nas epístolas que o apóstolo destaca que ele era um inimigo. Ele estava na igreja, mas ele era lá, o chamado Diótrefes, né? Diferente de Epafrodito. Então, Paulo, ele mandou esse irmão de volta lá para a igreja de Filipe para consolar, para confortar os irmãos, para levar uma palavra de ânimo, para mostrar que ele estava bem. Então, tanto era que nós vemos aqui que os irmãos ficaram preocupados quando souberam que ele estava doente. O apóstolo Paulo ainda disse, olha, só pela misericórdia de Deus que esse irmão Epafrodito ainda está vivo. Ele adoeceu mesmo de uma forma imensa. Porém, o Senhor teve misericórdia dele e ele está aqui. Eu estou enviando ele aí para falar, para mostrar para vocês que realmente Deus, ele cuida dos seus. Bom, vamos listar alguns pontos aqui que são interessantes, que Epafrodito nos ensina, a palavra de Deus nos ensina a partir da vida dele. A primeira é que ele era um irmão. Primeiro ponto, Epafrodito
era um irmão. Vocês já viram aquela história interessante, quase um ditado que as pessoas dizem assim, pessoas sempre contam. Ah, irmão, o que é um irmão? Ah, irmão é diferente, totalmente diferente de um amigo. Um amigo, de repente, você briga hoje, passa um ano sem falar com ele, 2 anos, acontece na vida, no dia a dia, eu sei que vocês já ouviram falar, mas o irmão não tem jeito. Está lá, quando está na mesma casa, principalmente, brigou, aí as pessoas sempre dizem, olha, o irmão é o seguinte, ele está ali na rua, os dois estão se batendo, dando soco, mas se passar alguém lá e mexer com um, os dois se unem e se voltam contra ele, né? Isso, claro, não é incitando isso, mas é a realidade. Nós queremos mostrar a diferença de um irmão para um amigo ou para qualquer outra pessoa. O que é um irmão? Epafrodito era realmente um irmão. Então, a primeira descrição que nós podemos ver de Paulo e Epafrodito era a fraternidade. Eles tinham um amor fraterno. Então eles eram realmente irmãos em Cristo, pessoas que eram próximos. O primeiro termo usado por Paulo para descrever a vida de Epafrodito mostrou realmente uma relação de afeto, uma relação íntima. Você chama qualquer pessoa de meu irmão? É claro que para a nossa região aqui a gente costuma dizer, e aí, mano, beleza, né? Mas é diferente, o mano não tem nada a ver com o irmão, é um irmão, uma pessoa muito chegada. Então a primeira relação que nós podemos ver aí no versículo 5, ele traz lá, ó, contudo, versículo 25, Filipenses 3, 25, contudo penso que será necessário enviar-lhe de volta Epafrodito, meu irmão, né? Meu irmão, uma palavra muito fraterna, eles tinham um pelos outros um amor fraternal, aquele amor que só Cristo pode nos dar. Imagina, querido irmão, se na igreja nós não tivéssemos esse amor de Jesus realmente, esse amor real. Se eu sei que aquele irmão era pecador, totalmente pecador, ele estava jogado no mundo das drogas, digamos assim. A partir do momento que ele se converte, qual é a nossa atitude como servo de Deus? Abraçá-lo, apoiá-lo, trazer ele para junto de nós como um amor fraternal, o amor que Jesus nos ensinou. Porque se nós formos olhar, tem alguma coisa na sua vida que agrada a Deus 100%, a sua vida agrada a Deus 100%, né? É esse amor que Ele nos traz, nos mostra, esse amor que nós temos pelas outras pessoas. Então, Epafrodito e Paulo tinham um amor com laço fraternal. Então, a primeira descrição de Paulo sobre Epafrodito era fraternidade, aquele amor fraterno. Se nós queremos fazer diferença na vida dos outros, se quisermos ser aquele tipo de pessoa que os outros se preocupam, então precisamos ser irmãos para eles. O que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós só reclamamos. Eu estou lá na igreja, mas o irmão Douglas, ele acho que não gosta muito de mim. O irmão Douglas, ele fala comigo, mas não manda uma mensagem para mim durante a semana. A irmã Ellen, ela fala comigo, mas ela não manda. A gente sempre quer jogar a culpa para o outro. E eu? Será que eu tenho me preocupado com o irmão ali? Será que eu falo com ele, irmão, e aí, como é que está lá? É assim? Nós sempre jogamos essa carga para o pastor. Né? Aí, pastor Donizete que tem que se preocupar, pastor Donizete vai falar com o irmão, aí, de repente, eu vou passar uns dias sem ir na igreja. Muitas pessoas pensam assim, passar uns dias sem ir na igreja, ver se pelo menos lembram de mim. Irmão, é eu.
sou eu, é você que tem que fazer isso, você que tem que ir ao encontro de outras pessoas, de tantas pessoas que precisam ouvir da palavra de Deus. É nós que precisamos, tem que ser dos dois lados, tem que ser tanto você como eu, que devemos buscar esse laço fraternal, esse amor. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós nos preocupamos com elas, e as pessoas vão começar a criar esse laço e se preocupar comigo. Se alguma vez eu for precisar viajar, as pessoas vão sentir a minha falta. Se eu ficar doente, as pessoas vão sentir a minha falta. Mas se eu não me preocupo com ninguém, eu quero que todo mundo se preocupe comigo, aí a situação fica um pouco complicada, né? Então, se nós quisermos fazer a diferença na vida dos outros, nós precisamos dar o primeiro passo e nos preocupar com os outros. Precisamos ter carinho pelas pessoas. Pedro, ele afirmou que purificamos as nossas almas quando amamos nossos irmãos. Ouviram bem? Pedro, ele afirmou que nós purificamos a nossa alma quando nós amamos nossos irmãos. É verdade? Abra sua Bíblia em 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, versículo 22. 1 Pedro 1, 22. Encontraram? Vamos ver se é verdade mesmo quando nós purificamos as nossas almas, quando nós amamos os nossos irmãos, quando nós nos preocupamos com nossos irmãos, quando eu vejo que tem um irmão ali que precisa de uma palavra e eu posso trazer essa palavra de conforto, de consolo para ele, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, que é tão difícil, que nós nos sentimos impotentes diante de tudo que tem acontecido nesse mundo. Então, se nós amarmos, nossas almas serão purificadas. O que diz em 1 Pedro 1, 22? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Amém? Amai-vos como? Ardentemente. Olha só, o que é uma coisa que arde? Coloca a sua mão lá no fogo para você ver. Começa a arder, né? A irmã está fritando alguma coisa e dá um pingo bem grande de óleo no braço. Começa a arder. O que é um amor ardente? É nesse sentido, é um amor envolvente, aquele amor que Jesus demonstrou por cada um de nós. Então, Pedro ele está falando algo muito prático e de importância para a nossa vida, que é quando Jesus Cristo mudou a nossa vida, quando Jesus mudou o nosso coração, houve uma transformação, uma purificação, e eu vou passar a agir de modo diferente. Prestaram bem atenção? Purificando a nossa alma, né, pelo Espírito, mostrando sempre o amor pelas pessoas. Vamos ver em João 13, versículo 34. Qual é o tipo de amor? Falando de amor, né? Quando nós somos purificados, quando Jesus muda a nossa vida, nós não podemos nunca, se nós pensamos assim, eu não consigo amar aquela pessoa. Então, Jesus Cristo ainda não habita na sua vida. Por quê? Porque Deus é amor. 1 João 4,8, Deus é amor. Então, se Ele nos amou, Ele disse assim, olha, vocês têm que me seguir. Vocês serão meus discípulos, vocês estarão
seguindo os meus passos. Então, se ele nos amou de uma forma incondicional, nós devemos também amar. João 13, versículo 34. Qual é o tipo de amor aí que Deus, que Jesus Cristo nos ensina? Ele diz, João 13, 34. Já encontraram? Amém? Diz assim: um novo mandamento dou a vocês. Ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. João 15, 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Pergunta para nós: você tem amado o próximo dessa forma? Como foi que Jesus nos amou? A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira inexplicável que Ele deu o seu único Filho. Se de repente chegasse alguém que fosse aparentemente à vista de todos justo, aí ele fosse condenado à morte, e alguém chegasse para mim e dissesse: Davi, você dá a sua filha Heloísa em lugar desse homem aparentemente justo? Jamais. Tem nem conversa. Eu, homem, pessoa, mas Deus, Ele amou você, pecador, destruído. Muitas vezes você chegou aos pés de Cristo, uma pessoa que não valia nada para os homens, mas você tinha um valor muito grande para Deus, e Deus te amou de tal maneira. Então, se você diz que você é cristão, se eu sou cristão, eu devo amar o meu irmão como a minha própria vida, dando a minha vida por ele. Será que nós temos esse amor real pelo nosso próximo? Como nós nos comportaríamos se tratássemos todas as pessoas com amor fraternal e carinho? Se realmente nós tivéssemos esse desejo de tratar as outras pessoas, isso no nosso coração, eu tenho certeza que muita da malícia, da maldade, muitas das coisas que desagradam a Deus não estariam em nossos corações. Nós teríamos bondade, compaixão, nós teríamos só sentimentos bons em relação às outras pessoas. Todos esses sentimentos, a palavra de Deus, ela nos fala que se nós quisermos ter esse amor de irmão, igual Epafrodito e Paulo, um amor verdadeiro. Se eu digo que a Samanta é minha irmã, se eu vou ali cumprimento aquele irmão e digo: ô irmão Jones, graça e paz, meu irmão. Irmãos, irmão é uma palavra muito forte. Nós estamos vendo, nós precisamos ter o amor. Então, para nós realmente amarmos as pessoas, o que a palavra de Deus nos diz em Efésios 4, procure na sua Bíblia, Efésios 4, 31 e 32. Efésios 4, 31 e 32. A palavra de Deus diz: livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Opa! Pesado, né? Assim como Deus perdoou você em Cristo. Ah, mas quando eu sei que o irmão fez isso, aquele outro, já era, cortou.
Não, a palavra de Deus diz, olha, primeiro, para você ter o amor de Jesus na sua vida, para você demonstrar esse amor de Jesus em sua vida, você precisa fazer primeiro uns passos. Qual é? Livrar-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, tudo o que desagrada a Deus. Se tiver no nosso coração todas essas obras da carne, tudo isso que nos afasta de Deus, nós não poderemos perdoar nem amar o nosso próximo, nem o nosso semelhante. Nós colocaríamos os outros antes de nós mesmos, se realmente nós tivermos esse sentimento de Cristo. Eu vou sempre considerar o irmão melhor do que eu. Mas, amados, muitas vezes nós temos aquela falsa humildade. Aqui eu mostro que eu sou um servo, eu quero, irmão, olha, você está precisando, mas quando chega lá, muitas vezes eu estou falando do irmão, eu estou com ira no meu coração, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos colocar os outros irmãos acima de nós mesmos, antes do meu querer. O que diz em Filipenses 2, 3 e 4? Filipenses 2, 3 e 4. Ele diz assim: nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Olha só que palavra abençoada. Muitas vezes nós queremos sempre, o meu tempo aqui, um irmão de repente está precisando de alguma coisa que eu posso ajudar, que eu posso fazer, que está ao meu alcance, que vai, claro, tomar um tempo da minha vida, mas que eu posso ajudar o irmão. Eu preciso fazer isso. Então, nós devemos cuidar, cada um cuide não somente dos seus interesses, ou seja, eu vou me preocupar com o irmão ali que está precisando de alguma coisa que esteja ao meu alcance para fazer. O que diz em Provérbios 17, 17? O amigo ama em todo o tempo, só que ele tem mais uma partezinha muito importante. E na angústia nasce um irmão. A nossa vida, ela é feita de, vamos dizer assim, tempos bons e tempos ruins. Um momento da minha vida parece que está dando tudo certo. Eu estou indo, aí tem um momento que, aí vem a necessidade, vem a enfermidade, vem várias coisas que vão nos assolar. E eu não conseguiria passar sozinho se não tivesse alguém que estendesse a mão, o ombro para conversar comigo, para estar próximo de mim. Então, na angústia nasce um irmão. É aí que está, meu irmão. Nós devemos nos preocupar um com os outros. De repente, você vai criar uma amizade muito abençoada, um amor fraternal com uma determinada pessoa, porque você o ajudou de alguma forma. Eu lembro de um certo senhor que ele fazia propaganda na frente das lojas, aquele que fica com o microfonezinho, entra aqui, olha, é promoção, essas coisas assim. Ele conhecia meu pai e uma certa vez ele adoeceu. Aí o meu pai ficou sabendo e eles foram levar uma cesta básica para esse homem. Então ele tinha, se eu não me engano, foi derrame que deu nele. Aí levaram a cesta básica para ele, entregaram e pronto. Passou um tempo, eles foram visitar algumas vezes, passou um tempo, ele ficou bom e já estava fazendo propaganda novamente. Aí, quando meu pai passava em todo lugar, está aqui, Deus está vendo que realmente em todo lugar que ele estava fazendo propaganda, que não era só no local, quando ele via meu pai, ele dizia, olha, esse daqui é meu pai.
No momento que mais eu precisei na minha vida, ele foi lá e me ajudou. Né? Ele foi lá e estendeu a mão para mim. Ele era crente, esse homem? Não. Ele não era cristão, mas o amor demonstrado foi muito maior e ele reconheceu que realmente alguém se importava com ele. E, ao mesmo tempo, ele fazia a propaganda da igreja ainda. Olha, quando você quiser ir na igreja, vá lá na igreja fulana de tal, né? Ainda fazia uma espécie de propaganda, mas isso mostra, na angústia nasce um irmão, uma pessoa que não era nem da igreja, era uma pessoa que precisava realmente de alguém que estivesse ao lado dele. Então, se somos irmãos, para nós, se somos irmãos, quando os tempos são difíceis, nós iremos realmente suportar a carga uns dos outros, como diz a palavra de Deus, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha, levai a carga, ou seja, ajudem-se uns aos outros, você ajudando o seu irmão, você vai estar cumprindo o quê? A lei de Cristo. Então está aí a importância de nós estarmos juntos. Se nós formos como Epafrodito, nós não seremos apenas amigos de tempos bons, mas na hora que estamos carregando também os fardos. Você viu? O apóstolo Paulo estava preso, estava sofrendo perseguições, mas Epafrodito estava ao lado dele, estava com ele em todos os momentos. Pergunta para nós: você tem ajudado o seu irmão a carregar o fardo? Ou você tem colocado mais um pesozinho no fardo dele? Né? Que Jesus nos ensinou que nós devemos estar ajudando uns aos outros. O segundo ponto que nós temos sobre Epafrodito, o primeiro era que ele era irmão. Então, tudo isso que nós vemos, se realmente nós formos irmãos, nós vamos tirar todo o mal que tem na nossa vida e vamos ajudar uns aos outros, vamos carregar os fardos uns dos outros. E o segundo ponto que nós temos aqui, que nós aprendemos com a vida de Epafrodito, é que ele era um companheiro de trabalho. Companheiro de trabalho. Quando nós estamos lá na escola estudando, aí a professora ou o professor diz assim: vamos formar grupos, né? Aí você vai procurar um companheiro de trabalho que tem afinidade com você, um companheiro de trabalho, uma pessoa que vai participar da sua equipe. Mas a palavra aqui, ela, quando trata de Epafrodito como companheiro de trabalho, essa palavra traduzida por companheiro de trabalho, ela é derivada da palavra sunergos, que é uma palavra atual que já foi transformada, ela é chamada de sinergia. O que é sinergia? Você já ouviu falar? Em sinergia, a palavra Epafrodito, meu companheiro de trabalho, que é o segundo ponto que nós vemos aqui no versículo 25. Né? Ele chama cooperador e companheiro de lutas, em algumas traduções, mas um companheiro de trabalho. Sinergia, ela refere-se à quantidade exponencial de trabalho que realizamos trabalhando juntos. Então, eu estou aqui, eu preciso carregar esse púlpito, então eu não consigo sozinho. Eu vou chamar uma outra pessoa para trabalhar comigo. Mas sinergia não é apenas isso, é fazer algo a mais. Não é apenas duas pessoas se juntarem para fazer um determinado trabalho. É algo exponencial, ou seja, que
no decorrer do tempo, ele vai crescendo de uma forma exponencial. Quem já estudou aí na matemática, um crescimento espiritual, um crescimento exponencial, é um crescimento que é quase que vertical, que é quase assim, diferente de uma forma que é um crescimento, digamos, com uma progressão aritmética, uma progressão geométrica, é algo exponencial. Eclesiastes 4, 9 e 12, ele fala um pouco aí sobre que é melhor serem dois do que um, recebendo mais retorno para o seu trabalho, ou seja, trabalhando juntos, nós fazemos mais do que se nós estivermos trabalhando separadamente. A sinergia é isso, é adicionar 1 mais 1, mas obter 3. Não é? Eu vou somar 1 mais 1, mas eu não vou obter no final 2, eu quero obter o 3. A sinergia é isso, é algo além, eu vou buscar algo mais além. É uma ideia da multiplicação, que até nós falamos bastante nos PGMs. Conta-se uma história que existia uma competição de cavalos que puxavam pesos. Então eles preparavam os cavalos para que eles pudessem participar de um campeonato onde eles poderiam puxar peso. O primeiro lugar foi de um cavalo que conseguiu puxar 2.000 quilos. Então o cavalo conseguiu arrastar esses 2.000 quilos. O cavalo que ficou em segundo lugar, ele conseguiu arrastar 1.500 quilos. Então, um arrastou 2, outro arrastou 1.500. Aí as pessoas ficaram curiosas. Será que os 2 cavalos juntos, eles conseguiriam arrastar 3.500, 2.000 mais 1.500, 3.500, o peso todo junto, para os 2 arrastarem? Então eles colocaram, os cavalos arrastaram, colocaram mais 500 quilos, cavalo arrastaram. Os cavalos conseguiram juntos arrastar 6.000 quilos. Cada um, o primeiro lugar tinha arrastado apenas 2 e o segundo tinha arrastado apenas 1.500. Mas quando eles se juntaram, eles conseguiram arrastar muito além. Isso é sinergia. É eu conseguir algo exponencial, muito além do que eu pensava. Era isso que Epafrodito era. A Bíblia fala que se nós, sendo servos, fazemos apenas o que o nosso Senhor nos manda, nós somos considerados um servo inútil, né? Inútil. Então Epafrodito era isso, ele não estava apenas naquilo que era para ele fazer. Então ele trabalhou com Paulo de uma forma que ele somou. Então, quando ele fala em companheiro de trabalho, que era Epafrodito, Paulo está dizendo que eles tinham uma sinergia, que Paulo produzia mais quando Epafrodito estava trabalhando com ele. Então nós devemos buscar ser companheiros de trabalhos na obra de Deus, assim como o exemplo de Epafrodito. Nós podemos destacar 2 pontos aqui em relação a companheiro de trabalho. O primeiro era Epafrodito, ele era um trabalhador, não era um esquenta-banco e nem um frequentador. Ou seja, ele não esperava que Paulo trabalhasse para que as pessoas pudessem ouvir a palavra de Deus. Ele não esperava que os outros irmãos fizessem isso ou aquele outro. Ele começava a fazer por si próprio. Nós temos, se quisermos ser como Epafrodito, nós precisamos que trabalhar dessa forma. É uma certa igreja aqui, há muito tempo, de Santarém, uma certa irmã, toda vez que ela falava com o pastor, irmã, tudo bem? Ela, eu tô bem. E aí, irmã,
ela falando, ela disse assim, pastor, o pastor perguntou, o que mais, irmã, que você pode fazer na obra? Pastor, é o seguinte, Deus, eu acho que ele errou comigo. Como assim, irmã? Pastor, eu só sirvo para esquentar o banco da igreja. Eu venho aqui, sento aqui, eu não sei fazer nada na obra de Deus, nada, eu não sei falar com as pessoas, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Aí o pastor, toda vez que o pastor ia falar com a irmã, ela falava da mesma coisa. Pastor, eu só sou para esquentar o banco. Aí uma certa vez o pastor disse, irmã, Deus se enganou com a senhora. O quê, pastor? Foi, irmã, Deus se enganou com a senhora. Mas como assim? Eu sou uma serva de Deus, como que ele se enganou? Sim, irmã, porque Deus, quando ele nos chamou, ele nos capacitou para pregar a palavra, para você pregar a palavra. Então, Deus, quando ele nos chamou, ele nos capacitou para nós não sermos apenas uma pessoa que está aqui e que não faz nada na obra de Deus. Deus nos capacitou. Qual é o seu dom? O que que você pode fazer? Eu sei arrumar cadeira melhor do que todo mundo. Serviço. Nós temos um serviço. Cada um de vocês que estão aqui foram capacitados por Deus, porque Deus viu em você algo bom. E Deus falou ao seu coração. Então, o primeiro ponto era que Epafrodito realmente ele era um trabalhador e não apenas uma pessoa que estava lá frequentando, né? O segundo ponto é que ele era um trabalhador especialmente de equipe. Por quê? Paulo chamou ele de cooperador. O que é alguém que é cooperador? Está lá sempre cooperando. Ele não queria fazer as coisas sozinho, ele queria ajudar, ele não queria brilhar acima dos outros, tanto que Paulo destacou o nome dele apenas 2 vezes. Se Paulo fosse escrever algo sobre ele, seria lá um livro, com certeza, falando tanto que Epafrodito ajudou ele, para ter todas essas qualidades aqui. Então, o sentimento de unidade aqui que Paulo descreveu, lá em Filipenses 2, de 1 e 2, diz assim, portanto, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixão, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Se todos nós tivéssemos o mesmo amor que Deus nos ensina pelas outras pessoas. O próximo ponto é que se nós quisermos ser como Epafrodito, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Filipenses 2:3 aí, nós temos que fazer com os outros. Nós não devemos procurar ser a atração principal, apenas trabalhador ao lado de nossos irmãos, para que nós possamos realizar mais. Hoje, em muitos lugares, as pessoas querem viver por títulos na igreja. Eu sou, o pastor já não dá mais. Pastor já é apenas um pastor. Eu já passei de evangelista para bispo, de bispo para pastor. Pastor já não dá mais, agora eu quero ser um missionário, eu quero ser um apóstolo. Tem até agora um título que a pessoa se auto-intitula querubim. O querubim. Já esses outros já são muito baixos, né? Ele quer ser o querubim, ou seja, quer mostrar para as pessoas que ele é uma atração principal. Só que não é isso que a Bíblia nos ensina. O que a Bíblia nos ensina em Filipenses 2:3? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo.
Olha só, esse sentimento foi descrito também lá em Filipenses, no 2 ainda, 5 e 8, que diz assim, olha, tenham o mesmo sentimento que Jesus Cristo teve. Qual foi o sentimento? Ele tinha a natureza de Deus, mas ele não tentou ser igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que ele tinha, tudo que era seu, tornou a natureza de servo, igualmente aos seres humanos, vivendo uma vida comum de um ser humano. Ele foi humilde, no versículo 8, até a morte, e morte de cruz. Vocês já ouviram muitos pregadores falarem que a morte mais vergonhosa que existia antigamente era a morte de cruz, que era só para os bandidos perigosos, para mostrar, para humilhar a pessoa sendo morta naquela cruz e mostrar para os outros que se fizessem algo semelhante, eles também seriam mortos da mesma forma. O terceiro ponto é que se Epafrodito era um companheiro de luta, então ele era um irmão, ele cooperava e ele também era um companheiro de luta. Vocês lembram da história lá da construção dos muros de Jerusalém, em Neemias 4, 17 e 18? A Bíblia fala que quando eles começaram a construir os muros, os inimigos vieram e disseram, nós vamos derrubar esse muro, se vocês continuarem construindo. O que eles fizeram? Cada um estava construindo uma parte do muro. E eles combinaram entre si, que até é engraçado como a Bíblia narra essa história e diz que com uma mão eles estavam trabalhando, construindo o muro, e na outra eles estavam fazendo o quê? Segurando as armas. Ajudando uns aos outros, mutuamente, eles estavam com uma mão trabalhando e com outra segurando as armas. Um exemplo para nós, companheiro de luta, nós devemos estar juntos com os outros irmãos. De repente o outro irmão está lá construindo o muro e não está conseguindo segurar a arma. Você vai lá, arma espiritual, é claro. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra tudo que é espiritual. Então, se nós estivermos dando esse suporte, trabalhando, sendo um verdadeiro companheiro de luta, com certeza nós vamos estar obedecendo à palavra de Deus. Epafrodito, em quarto lugar, ele era um mensageiro, como a palavra de Deus diz no versículo 25. Mensageiro que vocês enviaram para atender a minha necessidade. Será que as pessoas confiam em você? Eu lembro que antigamente existia a palavra. Se você desse a palavra para alguém, aquela pessoa ia ter certeza que você ia cumprir aquela palavra. Os mais antigos contam que era assim. Antigamente, até onde eles compravam as coisas, chegava lá, olha, eu te dou minha palavra que daqui a tanto tempo eu venho e vou pagar essa minha dívida. E as pessoas confiavam. Será que nós somos cristãos confiáveis? Será que você envia uma mensagem por qualquer pessoa? Você vai enviar uma mensagem para alguém que é uma mensagem que nem todo mundo pode saber? Será que é qualquer pessoa que você vai escolher? Paulo enviou essa mensagem por Epafrodito. Será que o pastor aqui da igreja, ele teria certeza que se você fosse lá para alguma comunidade, ele dissesse, olha, você leva essa palavra, será que ele confiaria? Vamos tirar dele, porque, mas é o pastor. Será que o irmão que está próximo de você,
Será que uma pessoa até da sua própria família, será que ela teria essa confiança que Paulo tinha com Epafrodito, a ponto de colocar ele, chamar ele de mensageiro e que ele estaria levando aí essa palavra, a palavra de Deus? Então, muitos cristãos, eles estão prontos para servir, desde que não interfira a sua atividade diária. Nós somos ministros. Você sabe o que é que significa ministro? Ministro não é pastor, ministro não é... Ministro do original significa servo. Nós somos cooperadores, ministros de Deus, ou seja, nós devemos ser servos. Se nós quisermos ser como Epafrodito, temos que estar preparados para nos sacrificar. Hebreus 13:16, a palavra nos diz: não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Olha, amados, nós vamos finalizar com essa palavra, presta bem atenção. Se quisermos ser como Epafrodito, temos de estar preparados para sacrificar. Não se esqueçam de fazer o bem, está lá em Hebreus 3:16, e de repartir com os outros o que vocês têm, pois tais sacrifícios, desses sacrifícios Deus se agrada. Você sabe o que é um sacrifício? Para finalizar, vamos ver a história de Davi. Lá em 2 Samuel 24, do 21 em diante, ele conta a história que uma vez Davi precisou oferecer sacrifício a Deus, e ele foi em um certo lugar, onde tinha um terreno lá, uma propriedade de um certo homem. Davi foi sacrificar. Davi era o rei. Ele tinha tudo que ele queria, digamos assim. Ele precisou sacrificar a Deus. Então ele chegou lá naquela propriedade e o homem foi lá já se ajoelhando aos pés de Davi e disse: meu Senhor, o que realmente você quer? Por que o Senhor veio aqui na minha casa, no seu humilde servo? O que você quer? Aí Davi disse: olha, eu só quero uma parte aqui da tua propriedade, aquela parte bem ali, que eu quero oferecer um sacrifício a Deus. Esse homem chamava-se Araúna. Ele disse assim: rei, olha, está aqui o boi, pega... Ele diz assim: Araúna disse a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Olha, meus bois aí, pode pegar esses boi, os trilhos, os aparelhos de boi para a lenha, as carroças, pode desmontar aí, fazer lenha para você oferecer sacrifício a Deus. Tudo que você quiser aqui, rei, ofereça a Deus. Davi deu uma resposta que deve ser a nossa resposta, com o exemplo de Epafrodito. Ele disse: não, eu quero que você me venda pelo preço justo, porque eu não sacrificarei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Amados, a obra de Deus é sacrifício. A obra de Deus é sacrifício. Sacrifício não é esse é o horário que eu estou livre, eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar, eu vou de repente conversar com um irmão, é um horário que eu tenho livre, que sobrou na minha agenda. Não, Deus quer sacrifício. Ele quer que você tire lá um tempo que você não tem. Se eu perguntar aqui, quem tem tempo de sobra, né? Aí você, eu nem sei quando termina o dia, quando começa o dia, já a minha vida já é uma correria. Amados, é isso que Deus pede de nós, que nós ofereçamos para Ele esse sacrifício
da nossa vida, um sacrifício vivo, santo, agradável, né? Algo que Deus se agrade. Que sacrifício você tem feito para colocar Deus em primeiro lugar na sua vida? Essa história aqui que Paulo narra de Epafrodito é um exemplo para nós. Se nós realmente quisermos fazer algo a mais na obra de Deus, nós devemos seguir esse exemplo. Epafrodito é o tipo de pessoas que nós devemos seguir o exemplo, impactar positivamente as outras pessoas. Como é que as pessoas que estão à sua volta conhecem você, se lembram de você, veem você? Será que nós somos pessoas igual Epafrodito, que ajudava Paulo a levar as pessoas a conhecer a Cristo? Será que eu não preciso me juntar mais com o irmão, com uma irmã, para evangelizar mais pessoas, para levar mais pessoas para Deus? Nós, como irmãos, precisamos trabalhar em equipe, precisamos estar juntos, precisamos ser confiáveis no nosso trabalho. Nós temos de sacrificar a Deus algo que nos custe. Nós devemos sacrificar como servos, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, que o exemplo de Epafrodito e Paulo possa ser um exemplo para todos nós, para que nós possamos nos juntar, estar próximo às outras pessoas, estar buscando a unidade em Cristo, que é o que Deus nos ensina através da sua palavra. Então, que nós possamos meditar nessa palavra, que Epafrodito e Paulo sejam um exemplo de amor fraternal, um exemplo de trabalho. Lembre-se da palavra sinergia, que é a palavra que mostra como Paulo estava conectado a Epafrodito em relação à obra de Deus, para que nós possamos fazer a obra de Deus realmente de todo o nosso coração, com toda a força, assim como Deus nos manda através da sua palavra. Amém? Amém, amados? Vamos orar, pedir a direção de Deus. Vamos ficar em pé? Os irmãos que estão aqui, você que está na sua casa, fique à vontade. Mas vamos ficar em pé, esticar um pouco as costas e pedir para Deus nessa manhã, para que Ele esteja colocando esse mesmo sentimento de amor em nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, que aprendemos, que estudamos nessa manhã, com que sirva de lição para nossas vidas, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, que essa palavra realmente fale em nosso coração, que nós possamos ser irmãos uns dos outros, verdadeiramente irmãos, cooperadores, pessoas confiáveis, que nós possamos, Deus, ser um exemplo, que nós possamos te oferecer um sacrifício que realmente custe a cada um de nós. E a Tua palavra nos ensina o verdadeiro sacrifício que o Senhor requer das nossas vidas. Continua nos abençoando, nos levando em paz. Os irmãos estão aqui, os que estão na sua casa, que o Senhor esteja trazendo conforto, que o Senhor esteja trazendo bênçãos, Deus. O Senhor conhece o coração de cada um de nós. Continua nos dirigindo, nos ensinando sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém, amados?